E aí, galera, estamos voltando aí com mais um Abracast. Quero agradecer, em primeiro lugar, o nosso produtor, Duda Constantino, que de uma maneira muito bacana nos convidou para iniciar esse projeto, né? Estamos chegando aí no início do ano, hoje é dia 2, e a gente está muito feliz porque fizemos esse programa aí durante 2 meses, né, praticamente, com apoio aqui da Station One. Quero agradecer também a Amaury Silva, lá do Embu, nosso parceiro, que está sempre aqui conosco, dando apoio para o nosso projeto, né? Hoje, no primeiro dia do ano, eu trouxe uma pessoa muito especial para estar aqui conversando com a gente, né? A gente está falando aqui de um diretor da Abrapromos, né? Um dos diretores da Associação Brasileira dos Profissionais da Música, um professor, mas, acima de tudo, é meu irmão, Marco Aurélio. Um cara que é minha referência, um cara que, assim, não só eu quanto o Aurélio, né, Aurélio? É um mestre. É mestre, e quando a gente quer tirar dúvida, que a gente quer uma boa discussão, a gente chama o Marquinho para estar... A gente quer brigar, encher o saco, a gente escolhe o Marquinho porque ele é um cara combativo e tem muito mais informação que a gente. Com certeza. Então, Marco, quero agradecer a tua presença, obrigado, meu irmão, por você estar aqui com a gente. Hoje a gente vai fazer um bate-papo suave, assim, sobre diversos assuntos, não vamos parar só em um, porque eu sei que você tem muita coisa a oferecer. Dá um salve aí pra galera, fala aí pra galera sobre o que você faz, sua profissão, qual a sua idade. Vamos começar dessa forma. Então, quero primeiramente agradecer o convite. Meu nome é Marco Aurélio, eu faço parte da diretoria da Abrapromos, sou tesoureiro, né, da associação, e minha área de atuação é a área de educação. Eu sou professor da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, né, e sou também militante, né, político e também um estimulador, um incentivador da cultura periférica, da cultura popular, né, das diferentes manifestações culturais, né, que a gente presencia aqui na periferia aqui da Zona Sul, né? Campo Limpo, Capão Redondo, aqui é a nossa região. Então, acho que o papo vai por esse caminho aí, né? A gente falar um pouco sobre cultura, sobre educação, e também a gente pode estar percorrendo aí outros assuntos também. Primeira coisa, Marco, assim, eu queria saber, a gente queria entender um pouquinho assim, o teu percurso, né? A tua história de vida, né? Você é um jovem periférico, assim como eu. Nós crescemos, né, dentro do mesmo contexto familiar. Sim. Né, mas eu quero que o público conheça um pouquinho a sua história. E eu sei, assim, da tua história e sei do teu esforço, né, para chegar em determinado ponto da tua vida. Sim, sim. Então, assim, a minha primeira pergunta para você é a seguinte: quando foi, dentro da tua mentalidade, daquilo que você se lembra, o momento que você começou a se interessar por cultura, por música, por educação? Qual foi o primeiro momento que você se lembra, poxa, mano, eu acho que isso aqui é legal para mim, eu gostaria de fazer isso? Na minha vida, isso aconteceu na adolescência, durante o ensino médio, que na época era o 2º grau, né, por meio da escola, da educação. Eu acredito que a educação foi o espaço onde muitas pessoas descobriram, né, os seus dons, a sua capacidade, né, e comigo não foi diferente. Então eu identifico dessa forma. Foi na escola, na educação. Eu lembro, mano, que quando você tinha assim uns 13, 14 anos, você curtia muito rock and roll, né, cara? Sim, sim. Inclusive você tinha o cabelo comprido, você usava as indumentárias. Sim, sim. Naquela época você lembra que existia os quadrinhos, né? E tinha um cara que é o Angeli, né? Angeli. E ele tinha vários personagens, né? Tinha... Chiclete com banana. Chiclete com banana, pode crer. Tinha Rebordosa. Tinha Os Escrotinhos. Bob Cuspe. E eu lembro, Aurélio, que o Marquinho, ele desenhou, ele gostava de desenhar, ele desenhou Bob Cuspe na porta do quarto dele. Nossa, que louco. Então, a identificação dele com punk rock, por exemplo, era gigantesca, né, cara? Pistols. Então, a caminhada foi essa, né? Na adolescência, acho que um grande número de jovens aqui da periferia encontraram na música, na cultura, no esporte, uma alternativa de consciência, de lazer, de integração social. Legal. E com a gente não foi diferente, né?
Agora é aquela coisa, o adolescente muitas vezes ele fica muito focado numa coisa, num gênero musical, né, ou num esporte. Você não aprendeu, né? Não. E a gente ouvia rock basicamente, né, nos anos 90 aqui na região, né? O movimento do hip hop era muito forte também, né? Eu acho que mas ainda tinha sofrido muito preconceito. Muito preconceito. Tinha muito preconceito. E eu acredito que uma parte da galera aí foi pro rock and roll, né? Sim. Ouvir rock, na verdade, da mesma forma que hoje tinha os guetos, tem os guetos os bondes, né? De funk, da molecada e tal. Na nossa época eram os grupos de rock, né? Cara? De rock. E eles eram setorizados, né? Tinha tipo, até os grupos, né? Que colocava nome, né? Para os grupos, fazia as festas. Do punk, pop rock, né? Dos carecas, né? Dos skinheads, e por aí vai. Você não podia dar rolê lá no centro muito tranquilo, porque você encontrasse um skinhead. Eu tive essa experiência de ter que correr dos skinheads. Dos skinheads. Que era um movimento mais no ABCD, né? Em São Caetano, Santo André, né? Isso. E a galera pegava pesado. Eu fui numa passeata. Era um negócio meio de gangue, né? De gangue. Total. Gangue urbana. Eu fui numa passeata do Raul. No início dos anos 2000, o movimento já estava fraco, esse movimento aí. Sim. Porém, deu ruim lá, a gente trombou com a meia dúzia desses caras aí, foi complicado. Dos carecas, hein? Você é louco, era terror, mano. Correr pra caramba, porque estávamos em dois, eu e o Cleitão. E éramos dois e uma mina, e os caras estavam em 7 ou 8. Sem condições. Cada um correu pro lado. Corre, né, cara? Só nos vimos 3 dias Você já passou por alguma situação assim, Marco? Não, assim não. Assim não, a gente ficava muito por aqui, né? Não se deslocava muito na cidade, né? Era adolescente, né? Sim. Então a gente curtia o som mais aqui na região. E essa fase durou quanto tempo, Marquinhos? Até adolescência. 15, 16. Depois disso nós tivemos uma experiência com a igreja, né? Ficamos um tempo frequentando a igreja. Aí a gente já deu uma virada na chave. Aí na fase adulta, aí você já abre mais um pouco a mente, amplia mais. Eu continuo ouvindo rock, mas não só mais rock, né? Eu ouço mais MPB também. Sim. MPB, blues, jazz, né? Samba, né? A gente já é mais eclético, né? Mas eu ainda ouço rock ainda. Inclusive as mesmas bandas, né? Sempre? As mesmas bandas. Santíssima Trindade. O rock and roll, né? Led Zeppelin, sim. Purple. Sim. Pink Floyd. Tem o Pink Floyd, tem o Queen. A gente ouve. Yes. Agora, assim, tem gente que ficou bitolado no rock, né? Só ouve rock até hoje. Tem muitos adultos aí. Tem uns caras da nossa cidade que tá desse não dá. Eu até hoje. Não entenderam outras coisas. Eu ouvi muito rock nos anos 80, mas quando eu 80 e 90. Mas quando eu trombei Racionais, eu fiquei uns 10 anos ouvindo Pavilhão 9, hip hop, RZO, Racionais, Záfrica Brasil, para quem não sabe, que é aqui no Campo Limpo. Sim. Uma banda que eu gostava muito ali no Regina, Família Rateio. Tem o DL 011. Nesse teu processo, Marco, assim, da adolescência e tal, o que você considera que foram assim, os seus maiores desafios no sentido da sua educação, né? Porque assim, a tua dificuldade não é muito diferente da dificuldade de muitos jovens. De uma porrada de jovens. A grande maioria, né? A grande maioria. Onde você identifica assim, as suas maiores dificuldades? Assim? Então, naquela época, até os anos 90, né, não existia, só existia o vestibular, né? Não tinha a facilidade que tem hoje de ProUni, de Enem, né? Hoje está mais fácil. Hoje está bem mais fácil. Então, qual a opção que o jovem naquela época tinha? Eu fiz vestibulinho para entrar na ética. Você tinha que fazer o vestibular, né? E os vestibulares sempre foram muito concorridos aqui em São Paulo, em todo o Brasil é assim, né? E aí a opção que a gente tinha era essa, prestar o vestibular. Já existiam os cursinhos preparatórios, mas também eram bem mais restritos do que hoje, né? Ou seja, o pobre periférico tinha extrema dificuldade de ingressar numa universidade. Então hoje você vê o cenário menos pior? Menos pior, com certeza. Não falar que melhorou muito. Não, menos pior com certeza por 2 motivos. Foram implementadas algumas políticas públicas, né, que facilitaram mais o acesso, né? E também a proliferação de cursos também, né, privados, né? Que assim tem um aspecto positivo, que houve uma popularização da educação pública no Brasil,
Mas também tem um aspecto negativo, que são, em sua grande maioria, cursos muito pouco qualificados, né? Então, assim, muita gente consegue cursar uma universidade hoje, fazer uma graduação online, mas a gente sabe que muitas vezes não tem a qualidade que o mercado requer. Você fez o que, Marco? Então, aí Como foi sua trajetória? Na década de 90, quando eu estava frequentando, na época, o segundo grau, eu prestei o vestibular, na época da FUVEST, né? A minha ideia era fazer o curso de História. Prestei a FUVEST, passei para a segunda fase, mas na segunda fase eu não consegui o resultado que eu precisava. Aí no ano seguinte eu fiz cursinho pré-vestibular, me matriculei num cursinho popular, que na época... Gratuito, né? Que na época já tinha e até hoje ainda tem, que é o cursinho da Poli. Na década de 90, o cursinho ficava na USP, lá na Escola Politécnica, que era na Faculdade de Engenharia da USP, né? Aí eu fiquei um ano lá para tirar aquela defasagem, né, da escola regular, porque quem frequentou a escola nos anos 80, 90... Você fez cursinho da Poli? Não? Fiz cursinho da Poli. Também. E aí a escola pública da nossa época já era muito precária, né? Sim. Já era muito precária na década de 80 e 90. Então o aluno que saía egresso da escola pública, ele tinha extrema dificuldade de passar num vestibular de uma universidade como a USP, Unicamp, a Federal. Então eu fui por esse caminho. Aí fiz o cursinho durante um ano e prestei novamente a FUVEST, porque nessa época não existia ainda o Enem, né? E novamente aconteceu a mesma coisa. Passei para a segunda fase, aí na segunda fase eu não conseguia a pontuação. Eu tinha extrema dificuldade na área de exatas e biológicas. Então, assim, eu consegui uma nota muito boa na parte de humanas, até acima dos alunos aprovados, mas eu tinha uma defasagem muito grande de matemática, química, física. E aí, álgebra, então, assim, a facilidade que eu tinha na área de humanas não cobria o déficit. Não compensava o déficit. O déficit em exatas. Aí não consegui. Aí eu desencanei, fui trabalhar, né? Foi cuidar da sua vida. Você trabalhou muito tempo com farmácia. Trabalhei muito tempo com farmácia. Segui outro rumo. Parei de estudar. Casou. Né? O que foi um erro, né? Porque depois para voltar fica muito difícil. Teve um gap de quanto? 10 anos. 10 anos. Longe da faculdade. Aí nesse intervalo de 10 anos, trabalhar, casar, tocar a vida, pagar conta, pagar boleto, que é o que a grande maioria da população faz. De nós. 80%. Não tendo a possibilidade, não existia uma política pública ainda que te garantisse alguma coisa. Um acesso mais facilitado. Quando isso surgiu... Aí já estamos falando do começo dos anos 2000. Começo dos anos 2000, já era governo Lula, né? Lula 1, Lula 2, né? Aí foi lançado o programa ProUni, que era uma novidade, né? Um programa para facilitar o acesso à universidade, tanto pública quanto privada, né? No caso do ProUni, bolsistas em universidades privadas. Sim. Mas aí foi criado também o Enem, que era um facilitador. Outra possibilidade. Outra porta para ingresso na Universidade Federal, né? O Enem, na realidade, inicialmente, ele não foi criado com essa finalidade. Mas, com o passar do tempo, ele acabou se tornando um grande vestibular, né? Uma grande política pública de acesso à universidade, né? Inclusive, muitas universidades privadas passaram a adotar o Enem como critério de acesso em substituição ao vestibular. E aí surgiu esse programa do ProUni, era governo Lula 2, né? 2006, 2007, né? 2007. Não. Aí eu decidi arriscar. Estava parado já há 10 anos. Aí eu pensei, vou voltar a estudar, né? Estava trabalhando na farmácia de domingo a domingo, folga uma vez por semana, um domingo por mês, aquela loucura, né? 6 por 1. 6 por 1. 6 por 1. Aí 6 por 1 entre aspas, né? Porque as escalas, você chegava a trabalhar 10 dias. Chegava a trabalhar 10 dias para folgar um, né? Não tinha essa... Hoje tem um pouco mais de flexibilidade. Sim. Inclusive nas escalas de trabalho. Nas escalas de trabalho. Aí eu decidi voltar a estudar. Aí fiz o Enem, aí já existia o Enem, né? Prestei o Enem, consegui uma nota boa, mesmo estando parado há tanto tempo. Porque eu estava fora da escola, mas eu sempre gostei de ler, de estudar, de me manter informado, né? E o cursinho, esse ano que eu fiz de cursinho, ajudou muito. Cobriu uma parte daquela defasagem, né, que eu tinha, né? Aí eu prestei o Enem e me inscrevi para o curso de História. Inicialmente eu pensei, História ou Ciências Sociais. Aí consegui uma bolsa na Universidade de São Marcos, que era ali no Ipiranga.
longe. Aí eu fiquei super contente e tal, fui lá, teve o processo de seleção, apresentar a documentação, compareci lá na São Marcos. Aí quando eu cheguei lá levando a documentação, como para bolsista, né, ProUni, aí a moça me falou que o campus tinha encerrado, o campus do Ipiranga. Aí ela falou, esse curso foi transferido para a rodovia Anchieta. Aí não ia. É ali sentido ABC, né, mas já descendo para o litoral. E assim, para ir de condução, não tinha condição. Esse trânsito de São Paulo, tinha que ser de carro, né? Aí eu fui lá, assinei a desistência do curso, porque não tinha como. Ou seja, tudo conspirando. Aí aí eu fui lá, assinei a desistência e falei, ano que vem tento de novo. Aí no ano seguinte, prestei o Enem novamente. Aí coloquei só PUC e Mackenzie, coloquei essas duas universidades. Aí consegui a bolsa na PUC. Não consegui na primeira opção. Eu estava lá mas aí você desistiu da história, né? É porque assim, no ProUni, na época, não sei se ainda é assim, você podia colocar 5 opções de cursos, né, do seu interesse. Sim. Tanto na mesma universidade, mais de um curso, como em várias, né? Aí eu coloquei História, Ciências Sociais, Letras, Filosofia. E aí eu só consegui na quarta opção Letras, na PUC. As 3 primeiras opções eu não consegui, que era História ou Ciências Sociais, PUC e Mackenzie. No caso, Sociais na PUC, né? Que no Mackenzie ao menos não tinha. Sim. Mas eu fui para a PUC fazer Letras e lá permaneci. 4 anos. 4 anos a graduação e fiquei mais um ano para concluir o TCC. Porque eu fiquei tocando as disciplinas, mais o meu emprego, mais o estágio, e mais o TCC, e mais o casamento. Cara, a maioria dos jovens não consegue, cara. Não, é feito para não conseguir. E quando você é bolsista, você tem que ter uma nota mínima, né? No mínimo 7, e não pode pegar DP, né, em nenhuma disciplina. Senão, tem uma tolerância aí de 25%. Acho que ainda é assim. Ou seja, tem uma régua altíssima. Uma régua altíssima. Teve vários colegas meus lá que perderam a bolsa. Porque trabalhava, não tinha tempo de estudar, de se dedicar ao curso, e a média era elevada e não conseguiram, perderam a bolsa. Caramba. Então eu fui nessa tocada aí quando chegou no último ano, eu tranquei o TCC, porque tinha que trabalhar, fazer as disciplinas, fazer o estágio e fazer o TCC. Aí não dava. Aí o que eu fiz? E ganhando pouco. Eu tranquei o TCC. Casado. Nesse meio tempo eu consegui um estágio remunerado numa fundação ali na... Era quando você corrigia? Vanzolini, né? Na Fundação Vanzolini eu entrei como um estágio remunerado e depois fui efetivado. Aí fiquei trabalhando lá, aí amenizou um pouco a minha situação, porque eu era estagiário. Tinha uma carga horária de 6 horas. Aí ganhar um dinheirinho como ganhava um dinheirinho. Eu também fazia um programa que eu acho que ainda tem, do Ministério da Educação, que era o PIBID, Programa de Iniciação à Docência. A CAPES pagava uma bolsa para os alunos de cursos de licenciatura, fazer uma pesquisa, né? Montar um plano de ação numa escola. Legal. E aí eles te davam uma bolsa, que era coisa de meio salário mínimo. E teve um período que você trabalhou com o censo também? Trabalhei no censo 2 vezes. No ano 2000, eu fui supervisor de pesquisa do censo, e em 2010 trabalhei como IBGE. Em 2010 trabalhei como recenseador. Aí nessa época que eu estava na Vanzolini, eu fiquei trabalhando como revisor, auxiliar do revisor, né? Tinha um revisor oficial lá e eu auxiliava ele. Revisor de texto, né? Sim. Aí fiquei lá, numa carga horária reduzida de 6 horas. Aí falei, agora eu vou fazer o TCC. Aí fiquei um 5º ano ainda na PUC para entregar a monografia. Foi isso. Aí terminei, entreguei o TCC. Um guerreiro, né? Um vitorioso, né, cara? Então, o que eu fico pensando, né, vendo essa de marca, é exatamente a quantidade de esforço, de dedicação. Muito, né? Não é fácil. A maioria desiste no meio do caminho. Você pega 10 caras que passam pelo que você passou, 7 fica preocupado. É porque assim, o Enem realmente é uma política, assim, da forma como ele foi conduzido, apesar dele ter se desvirtuado da sua proposta inicial, mas o Enem, o ProUni, o Ciências Sem Fronteiras, né, a ampliação dos programas de mestrado, doutorado,
Isso aí foi um avanço extraordinário, né? A gente sabe que ainda está muito distante do ideal, mas foi um grande progresso. Você diria que se hoje, se você não tivesse tido, Marco, essa oportunidade, por exemplo, você não teria feito a faculdade? Talvez talvez teria feito, mas muito depois, em um curso de muito menor qualidade, que é o que muita gente consegue, né? Então olhando assim o cenário atual, Marquinhos, essa geração menos 30, sim, em termos de estofo, oportunidades, em termos de qualidade, conteúdo mesmo, não vou falar nem de inteligência, estou falando de conhecimento e etc. Você acha que são profissionais menos qualificados ou aí cada caso é um caso, né? Tem de tudo. É que assim, a universidade de um modo geral no Brasil, ela se tornou muito mais acessível. Só que isso também trouxe problemas, né? Porque nós acabamos observando uma multiplicação de cursos de muita baixa qualidade, né? Então, assim, muita gente conseguiu ingressar na universidade, mas em cursos de qualidade muito baixa. Questionável. Principalmente nas carreiras, assim, por exemplo, de licenciatura, a multiplicação de cursos de direito, por exemplo, no Brasil é uma coisa assim assustadora. É um dos países que tem mais advogados do mundo. Só que aquele negócio, são muitos cursos, mas, por exemplo, para passar no exame da OAB, que é um funil já muito mais estreito, né, muito mais rigoroso, então assim, você coloca 90% ou mais de alunos egressos das faculdades de Direito que não conseguem passar no exame. Bacharel, mas não consegue. Aí ele tem que fazer um cursinho preparatório, né? Tem que... Ele faz faculdade, mas não consegue passar na OAB. Não passou no exército. Então, assim, tem um lado positivo, que muitas pessoas conseguiram realizar um sonho de cursar uma graduação, uma universidade, e tem um aspecto que não é tão positivo, que é esse da queda da qualidade. Sim. Que nos cursos de licenciatura é uma realidade gritante. Tem cursos de licenciatura hoje com mensalidade de R$200 por mês, online. Então, assim, é complicado. Como que você vai formar um professor de educação básica? R$200 tinha que ser a hora de um professor. Num curso com um curso com uma grade muitas vezes tão fraca, alunos egressos de escola pública, que tiveram uma educação básica muito precária. Então você vai acabar despejando no mercado profissionais com baixa qualidade. Então se torna um ciclo vicioso, né? O profissional de baixa qualidade vai para o mercado, aí ele não tem condições de entregar a qualidade necessária, aí o aluno sai também, e aí por aí vai. Isso aconteceu em várias carreiras. Tem aquele índice, parece que existe um índice educacional no mundo, né? Sim, tem a prova de PISA, né? Que é um programa, uma prova... O Brasil está muito mal, muito mal. Sempre esteve muito mal. Ele melhorou um pouco nas últimas décadas, mas ele ainda está muito mal posicionado. Muito mal posicionado porque o Brasil ainda tem problemas estruturais, né? Nós ainda estamos na fase de consolidação do acesso à educação básica, que se deu muito recentemente. Coisa de 2 décadas. Então, o Brasil, assim, se ele fizer um esforço muito grande, de muito investimento, eu acredito... Ao longo de um período ao longo de um período, ele vai levar ainda algumas décadas para ele... Talvez um século. Para ele recuperar essa defasagem. É que ele não está fazendo a lição, Marco, que deveria estar fazendo. Existe também uma questão assim, relacionada assim, à valorização, né, do profissional da educação. Sim. Porque assim, todos os países que avançaram, né, no sentido, até onde eu sei, no sentido de trazer uma educação de qualidade, investiram primeiro no profissional, né? Sim. Então o intelectual ele é muito desvalorizado, cara, né, aqui no Brasil. Né? É muito desvalorizado. Ele estava me falando que um professor, às vezes, de faculdade, um cara que fez doutorado, ganha quanto, Marco? O salário inicial numa universidade pública federal deve estar hoje em torno de uns R$10 mil. De 8 a 10 mil é um professor assistente, né, com doutorado. Inclusive eu tive um colega quando eu ingressei... Um doutor de verdade, né? Quando eu ingressei na prefeitura, em 2018, eu conheci um rapaz que ele estava exonerando da prefeitura. E ele tinha ingressado no mesmo concurso que eu ingressei, mas aí ele já era muito qualificado, ele já tinha feito o mestrado e o doutorado, e estava fazendo pós-doutorado. Nossa. E ele estava lecionando na prefeitura e muito mal remunerado, apesar de que a prefeitura oferece condições bem melhores do que o Estado para o professor trabalhar, né?
E aí eu estava lá no dia que ele exonerou. Ele passou em primeiro lugar na Universidade Federal do ABC, ele ia dar aula no curso de licenciatura de Ciências Biológicas, em Santo André. Aí eu perguntei para ele, isso foi em 2018, o salário, né? E ele estava super contente, o salário era 8 mil, ele me falou. Ele estava super contente. Cara, Um cara que fez doutorado e estava fazendo pós-doutorado. porque pra quem é leigo, de repente o cara que está assistindo a gente, que está numa realidade de 2, 3, 4 mil reais, Sim. ele talvez ache que 8, 10 mil reais... Pô, É um o cara grande tá progresso. com um salário de 10 mil, cara pálida, 10 mil para um mestre, Um doutor. Um doutor. doutor... Um cara não é que nada. dedicou uma vida, né? Esse O cara nos estudo. Estados Unidos estaria ganhando 3 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil dólares. Mais um doutor? Mais. Se a gente converter a moeda, o cara ganha 40 pau, 50 pau Não, por bem mês. mais. Bem mais. Bem mais. Aí ele exonerou esse rapaz, depois eu perdi o contato com ele. Ele exonerou e assumiu o cargo na Federal Pra ganhar 8 para mil. ganhar 8 mil reais na época. Então eu acredito que hoje não deve estar mais do que 10 mil, que isso não faz tanto tempo, né? Tem 6 anos. Então essa é a realidade, né? E o professor de educação básica, a gente também tem que entender que é o meu caso, né? Eu sou professor de português, formado em letras, né? O piso, a gente só conquistou o piso salarial muito recentemente, né? Nem existia piso, não. Desculpa se você não quiser falar, mas o piso hoje do professor... R$4.500 Aí. por 40 horas menos semanais. de $1.000. Por 40 horas semanais. Esse é o piso. Que foi uma grande conquista, porque antes não tinha piso, né? Não tinha piso, então tinha muita gente que ganhava muito menos, né? É mesmo, mas... Sim. O Estado, por exemplo. Né? No Paga muito Estado, menos. por exemplo, a situação do professor é muito mais precária do que na prefeitura. Porque tem um grande contingente de professores contratados, em Tarcísio, meu filho! em contratos muito precários, Vamos, né? seu Tarcísio! Em contratos muito precários, né? Então é isso. Como é que você vai preparar uma nova sociedade se o professor ganha 4 contos por mês, o polícia ganha 5,5? Não tem como. Não tem E como. qual que é a E o outra? professor, ele traz assim, não é? É Os 40, enfermeiros estão tudo lascados. hein, Marco? 40 horas É louco. na escola. 40 mas horas, ele trabalha, o trabalho dele, ele traz muito trabalho para casa. Não, ele trabalha naquele in loco, essas 40 horas, né? Mas o professor é mais ou menos igual para um você policial, cumpre. É professor qualquer hora do dia. Você cumpre uma jornada um pouco menor na escola. Mas aí como você leva muito trabalho para casa, então você acaba ultrapassando as 40 horas. Seguramente. Aí você vai trabalhar em seguramente. casa mais 2 ou 3. Seguramente. Para você desenvolver um bom trabalho, você vai ter que fazer pesquisa, preparar a aula, elaborar uma proposta de trabalho, isso aí demanda tempo, né? Então é um trabalho que requer... Marco, como que você hoje, nos dias de hoje, você que trabalha na escola, você consegue atrair um aluno para dentro de uma escola? Primeiro que as escolas são gigantes, né? São gigantescas. E são todas fechadas, cara. E assim, todo mundo é tratado na mesma medida. Não existe, assim, uma forma de você identificar as tendências, vamos dizer assim. Os talentos, né? A gente não tem isso nas escolas públicas, né, cara? Basicamente não tem, mas tem muito pouco, né? Muito menos do que deveria, porque nós ainda temos turmas muito cheias. Na prefeitura a gente trabalha com 32 alunos, no estado a média é 40. E ali naqueles 32 ou 40 alunos, você vai ter alunos de todo o perfil, né? Você vai ter alunos com deficiência, que requerem uma abordagem diferenciada. Com habilidades para você vai ter alunos com problemas de ordem social, emocional, problemas familiares, muitos casos de vulnerabilidade social. Mesmo. Tanto que tem um programa das férias, né? Um programa Sim, de recreio nas férias, que aqui em São Paulo tem, para que os alunos possam continuar comendo nas férias, né? Porque senão ele não tem. Porque senão... Eu queria aproveitar esse gancho e deixar um registro muito interessante sobre ver os alunos com as suas habilidades individuais. Eu tenho uma filha de 9 anos, que é uma desenhista, exímia desenhista, ela aprendeu sozinha. Eu não sei se eu já mostrei os desenhos dela para vocês. E ela começou a desenhar desenhos japoneses dentro da sala de aula. E a turminha começou a querer os desenhos. Faz tal personagem para mim, Giovana. Ela mora em Guarulhos. E a Giovana começou a desenhar e vender os desenhos a R$10 cada um dentro da sala de aula. Capitalista, Sofia. Resultado, ela ganhou R$300. Ao longo de um tempo. No meu ponto de vista, enquanto pai, eu acho
fantástico. A primeira providência que a diretoria da escola dela fez foi proibi-la de exercer o talento dela. Ela não pode desenhar e nem vender os desenhos. Eu não sei, pode ser que alguém discorde, acho que a diretoria esteja certa. Eu já acho que não. Se ela está aflorando um talento desse tamanho e ela já consegue capitalizar e garantir a própria sobrevivência em cima do próprio talento, com a arte dela, por que não incentivá-la? O que você acha, Marco? Não, né, casos assim de alunos que têm um talento, Isso é só um dom, registro, tá? Uma queixa, alunos inclusive. que têm um talento, um dom, com certeza a escola tem que Você estimular, vai cortar o incentivar. menino que toca violão Inclusive, no intervalo? agora tem que tentar desenvolver um trabalho em que você permita que o aluno aprimore aquela habilidade sem atrapalhar, digamos assim, o ensino regular. Então tem que encontrar um meio, Não, sim, claro. tem que encontrar um meio de que a gente consiga conciliar, né, uma habilidade, um dom que o aluno tem, e com a educação regular, com as disciplinas, eu tô falando né? da minha filha, mas eu penso o seguinte, imagina um garoto que tem dificuldade com qualquer matemática, por exemplo, porém, no intervalo, na hora do intervalo, não dentro da sala de aula, ele toca violão e começa a cantar e faz uma roda de 50 garotos em volta dele. Você tem que ter essa... A ideia é a seguinte, a Percepção. escola, Já você fala com conhece os artista, alunos, né, esse os alunos acham chato ir para a escola. Lógico, porque Eles ele não querem ir pode para a escola. Como tornar, cara, a escola mais atraente. um ambiente mais atraente? A escola é uma instituição que vive, que está atravessando um momento de crise, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Porque o advento, o surgimento das tecnologias digitais tornaram a escola, em grande medida, ultrapassada, analógica, né? Ela tem extrema dificuldade de dialogar com os alunos que já nasceram, né, muito conectados às tecnologias digitais. Então, isso é uma realidade, é um caminho sem volta. Então, a escola vai ter que procurar meios de dialogar e propor uma proposta de estudo, de ensino, contemplando essa nova realidade. Não tem jeito. Agora, tem alguns países que já avançaram bastante, digamos assim, nessa seara, e outros que ainda estão muito atrasados, né? Inclusive agora, alguns países estão adotando medidas drásticas, né? Como proibição do uso de celular nas escolas. Em São Aqui, Paulo né? parece que Aqui não. foi. Porque tá rolando. a tecnologia, ela é uma aliada da educação, mas você tem que saber como utilizá-la. Ela né? pode distrair, né? Pode distrair, exatamente, né? E em muitos países em que eles avançaram muito no uso da tecnologia no ambiente escolar, eles perceberam também que isso trouxe alguns problemas no aspecto de cognição dos alunos. Então, por exemplo, em alguns países, eles fizeram experimentos de introduzir teclas 100%, excluir a escrita com caneta e papel. Só no... E os alunos ficaram só teclando, né? Sem Papel, caneta, exercitar caneta, a escrita cursiva. E eles perceberam, por meio de testes, de pesquisas, de estudos científicos, que isso não foi benéfico. Não foi legal. Não foi legal para o processo cognitivo dos alunos, para o desenvolvimento cognitivo. Então, muitos países, como a Finlândia, retrocederam, recuaram, estão retornando para o uso do caderno. Um dos países considerado o país mais feliz do mundo, né? Bem desenvolvido, né? De saúde, de educação, parte de da segurança. educação, é isso mesmo. Então é assim, tem que saber dosar. A tecnologia ela é muito importante. Ela é uma aliada, mas você tem que e é um saber. caminho sem volta. Não tem como voltar mais ao que era 3 décadas, 40 anos atrás. Não tem como. Eu queria perguntar a sua opinião sobre esse pé de meia. Você acha que está funcionando? É bacana, é um projeto interessante sim, porque nós temos um grau de evasão muito grande no Brasil de ensino médio. Muito elevado. Nós temos uma previsão de evasão do ensino fundamental, de alunos concluintes do 9º ano, né? É um número ainda bastante considerável de evasão escolar para esses alunos de 14, 15 anos que estão concluindo o ensino fundamental. E para o ensino médio, essa evasão é muito, muito maior do que no ensino fundamental. Que nós estamos falando aí de adolescentes de 15 a 18 anos. O grau de evasão escolar nessa faixa é muito, muito elevado no Brasil. Então, o projeto... a ideia do projeto Pé de Meia é diminuir a evasão escolar.
Então, muitos alunos abandonam a escola por desinteresse ou porque precisam trabalhar para ajudar as famílias. Isso é uma realidade muito frequente, né? E também pelo lado de que a escola também não é mais tão atraente, atrativa para ele. Então, o projeto ele vem nessa direção, com esse intuito. Você acha que o elemento cultural poderia e esportivo dentro da escola ela não poderia ser assim um ponto de atração? Com certeza. Desses jovens? Não tenha dúvida, né? Todos os países que tiveram um progresso maior foram por esse caminho, né? Cultura, Eu acho que esporte, como o Brasil ele tá tendo uma diminuição gradual da taxa de natalidade e os casais, segundo o último censo, né, do IBGE, esse último que teve, nós estamos com um pouco menos de 2 filhos por casal. Não chega a 2. Sim. E a tendência para as próximas décadas é de zerar. Diminuição. Ficar mais ou menos De diminuição. um período. De diminuição. Então, eu acredito que o Brasil, nas próximas décadas, ele já pode subir mais um degrauzinho aí na direção da qualidade, né? Ele já pode... Você acha que então que a qualidade É um trabalho aí... atrelado à quantidade. Sim, não é assim. É porque turmas muito numerosas... Nós tínhamos um problema até a década de 90, que a gente não tinha vaga para todas as crianças. Sim. Né? Até a década de 90. Então, hoje, as mães tinham que dormir na fila para assegurar a vaga. E as que não iam dormir na fila, o filho ficava fora da escola. Aí na década de 90, mais ou menos no governo Fernando Henrique II, a gente conseguiu universalizar o acesso. Ainda com problemas, focos de problemas, porque o Brasil é um país continental, né? Sim. Mas assim, a grosso modo, a gente conseguiu universalizar o acesso à educação básica. E de 90 para cá, a gente está nesse processo de consolidação de acesso. Então, assim, eu acho que qual que é o desafio para as próximas décadas? Os próximos 30, 40 anos? É iniciar um processo de melhoria da qualidade, investimento em qualidade. E a melhoria da qualidade passa, né, obviamente, por maior investimento nos professores, no quadro, né, de profissionais da educação, na diminuição de alunos por sala, em você propor escolas com um perfil distinto do perfil fabril que nós trouxemos da Europa, né, para o Brasil e para a América Latina como um todo. Traduza para o nosso essa ideia de escolas com 2, 3 mil alunos, com turmas... Escolas menores, escolas menores. Escolas com menos alunos, com turmas menos numerosas e que possibilitem ao aluno uma abordagem das ciências, das linguagens, muito mais transversal. 15, 20 alunos por sala seria o ideal? 25 hoje para o Brasil já seria algo excelente. Excelente. Legal. Porque na prefeitura, aqui de São Paulo, nós temos 32. No estado gira em torno de 38, 40. Se você consegue trazer isso para 25, eu diria que já seria um ganho de qualidade extraordinário. Porque nessa turma de 32 ou de 40, ali o professor vai ter que ter um tratamento diferenciado para diferentes perfis de alunos. Então tem o aluno com síndrome de Down, tem um aluno do espectro do TEA, do transtorno do espectro autista, tem um aluno de extrema vulnerabilidade social. Que é aquela parte da comida mesmo? Tem um aluno com hiperdotação, né? Tem casos. Gêniozinho. Então cada grupo desse de alunos exige uma abordagem diferenciada. E para que o professor consiga atender essa demanda, essa complexidade, ele precisaria ter uma remuneração melhor, né? E o problema que nós ainda temos, que é um desafio para as próximas décadas, é a diminuição dos acúmulos, né? A grande maioria dos professores no Brasil tem mais de um cargo, né? Então você imagina, o cara acumula 2 cargos de 30, 40 horas. Nós estamos falando aí de 60 a 80 horas semanais na escola com o aluno. Isso é louco. E aí ele leva trabalho para casa, porque ele tem que preparar a aula, tem que corrigir o material. Então é inviável, não tem como. Tem um índice gigantesco, inclusive, de professores com depressão, afastados. Você esmaga o cara, né, cara? Exatamente. Porque, veja bem, ele tem uma vida social que não existe, ele vai ter um rendimento médio de R$4.000 por mês em cada cargo desse. Vamos colocar uma média. Então ele acumula 2 cargos para ter de manhã, trabalha na outra para ter uma renda, vamos colocar, de R$8.000, para ele poder ter uma vida minimamente
digna, né? Na verdade, ele vai conseguir pagar as contas, É. ele não vai conseguir viver, né? Então, Ele assim... continua não vivendo. Então a realidade é essa. Agora, assim, não tem como negar que houve avanços, né? Sim. Vamos colocar, da Constituição para cá, de 88 para cá, teve avanços inegáveis, né? Mas nós ainda estamos muito distantes. Vamos colocar assim, numa escada de 10 degraus, nós subimos 3 degraus, né? Nossa. Eu coloco mais ou menos por aí, né? Uns 3, talvez no máximo 4 degraus foram superados. Então ainda tem uma grande caminhada pela frente. Agora, como nós estamos tendo uma diminuição da taxa de natalidade, o que nós estamos observando? Vários estados, várias redes de ensino, estaduais, municipais, que já poderiam, pouco a pouco, ir diminuindo, por exemplo, a quantidade de alunos por sala. O que elas estão fazendo? Muitas redes estão diminuindo a quantidade de salas de aula e de unidades. Então, ao invés de investir em mais qualidade e manter, vamos supor, o cara tem uma demanda aqui no distrito de Campo Limpo de 100 mil vagas de ensino fundamental. A taxa de natalidade está diminuindo. Então, a quantidade de alunos está diminuindo. Ele já poderia, pouco a pouco, ir diminuindo a quantidade de alunos por sala. O que o governo, a prefeitura, muitas vezes faz? Ela fecha a escola. Ela fala, nessa região aqui tem 10 escolas. Vou fechar uma escola e acomodar o alunado em 9 escolas. Ou em 8 escolas. Isso está acontecendo, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, né? As redes estão diminuindo a quantidade de unidades, né? Ou diminuindo deixando menos turmas, entre aspas, ociosas. Então, assim, a gente não está caminhando na direção correta. Então, dentro desse gancho aí, eu te pergunto, meu querido, o cenário para 2025 com o nosso prefeito, né, Ricardo? Eu ia falar isso, né? Vamos falar de municipalidade. De municipalidade. Então, a situação na cidade de São Paulo, aqui, para a educação, e eu sou professor da rede municipal de ensino, comparada com a rede estadual, assim, não há a menor dúvida de que os professores do município têm uma condição de trabalho muito melhor do que os professores da rede estadual. Isso é fato, né? E a maioria dos colegas que atuam nas duas redes, ou até mesmo na rede privada, sabem disso, né? Isso é uma conquista da rede municipal, que vem desde a gestão da Irundina, né? Da Luísa Irundina. Ela teve aqui o Paulo Freire como secretário municipal de educação, e ele montou um plano, né? Um plano de carreira bem mais atrativo do que a rede estadual. E isso foi um grande progresso para a rede municipal, porque trouxe profissionais mais qualificados para a rede municipal, e isso, sem dúvida alguma, foi um grande avanço, um grande progresso. Mas, agora vem o mas, nas últimas décadas, a rede municipal, ela também vem se precarizando, em vista do que ela era antes. Então há um processo de precarização da rede municipal, tal qual ocorreu na rede estadual. Só que é claro que como a rede municipal ela iniciou esse processo de um patamar muito melhor do que a rede estadual, então comparando as duas, a rede municipal ainda está numa situação muito mais favorável para o professor. Mas nós também estamos num processo de precarização, né? Diminuição dos direitos, das questões trabalhistas, previdenciárias, né? Uma série de mudanças que vem precarizando o quadro docente, né, na cidade. Você não passa por aquela experiência de ficar mudando de escola, né? Então, os professores efetivos, eles têm a sua unidade de lotação, né? Só que, inclusive, o prefeito ele enviou agora, no apagar das luzes de 2024, ele enviou um projeto para a Câmara, inclusive que já foi aprovado, né, no plenário, em que ele introduz algumas alterações na questão de atribuição de aulas, na questão de lotação dos professores. Então, ele introduziu algumas alterações que no nosso entendimento do sindicato, e eu não tenho a menor dúvida disso, vão precarizar bastante a situação dos professores. Por exemplo, na rede estadual e na rede municipal, tem um contingente bastante razoável de professores doentes, né, afastados, readaptados, né, professoras em licença médica, licença maternidade. Então, ele introduziu uma alteração bastante maléfica para os professores, em que ele não permitirá mais que esses professores,
estão doentes, ou em afastamento, ou em licença, ou readaptados, cumpram a jornada regular de um professor que está na ativa. Então, isso na prática vai significar uma redução salarial, né? De cerca de, de cerca de 20% a 25% para esses professores que estão nessa condição, né? Ou afastado, ou em licença, ou readaptado, que é o meu caso, né? O que é o professor readaptado? Aquele professor que, por questões de saúde, ele está temporariamente ou definitivamente fora da sala de aula. Acabou sofrendo um acidente, né? Tem casos, né, de professores também, muitos professores com questão de estresse, de ansiedade, depressão, né? Síndrome do pânico. Isso é muito comum no magistério, né? E aí esses professores ficam afastados ou muitos até readaptados, até ter uma melhoria, né? É isso. A situação é essa. Então, assim, as perspectivas, infelizmente, né, com o novo prefeito, não são as melhores, porque ele já fez algumas alterações que afetaram, né, a carreira dos professores, e ele vem, digamos assim, continuando nessa direção, né, de precarização, de sucateamento. Você acha que existe um grupo político que tem interesse, por exemplo, nesse mercado, por exemplo, na privatização, por exemplo, da Com educação, certeza, né? educação pública? A educação infantil aqui em São Paulo, e isso é uma realidade em muitas cidades, né, do Brasil, ela, uma parte considerável da educação infantil já está sob gestão privada, né? Isso aí já é fato, que é a rede parceira, né? Como a prefeitura não consegue atender toda a demanda de matrículas, ela estabelece convênios com escolas particulares, associações, ONGs, OS, né, para atender essa demanda de alunos. A princípio, né, a população tem que ser atendida, né? Então, assim, eu não entendo que a rede parceira deva ser banida ou excluída, né? Agora, isso não pode ser um impeditivo para a ampliação da rede pública, entendeu? Então, assim, qual que é a nossa reivindicação? A reivindicação dos professores, dos educadores aqui em São Paulo, é que os investimentos na rede pública sejam mantidos e que a rede parceira não seja definitiva, ela seja temporária, até que a rede própria uma medida paliativa, digamos assim, é um esparadrapo, né? Vamos colocar assim, né? Entre aspas, um esparadrapo até que a rede própria, a rede direta, consiga atender a demanda. Só que o que a gente está vendo? A gente está vendo que está havendo uma cristalização, uma consolidação da rede parceira, né? Em substituição à rede própria. E aí então, e isso aí já não é interessante, porque o professor da rede pública, querendo ou não, ele foi submetido a uma seleção, ele fez um concurso público, é um concurso muito concorrido, muito disputado. Então, esse professor da rede própria, da rede direta, ele, em tese, vamos colocar assim, ele é mais qualificado, né? Ele passou por um processo de seleção muito rigoroso. Para vocês terem ideia, no ano que eu fiz o concurso, em 2016, haviam coisa de 76, 78 vagas, um pouco menos de 80 vagas para a língua portuguesa. 80 vagas. Vamos colocar, era em torno de 60 a 80 vagas. 11 mil inscritos e 500 aprovados. Então, vamos colocar, é um funil bastante considerável. Aí o camarada vai e joga esse trampo pro privado, vamos dizer assim. Sim. E esse privado não tem a mesma... Não tem a mesma. Inclusive, a gente já vê isso na educação infantil, né? Muitas crianças ficam em escolas muito precárias. O que o pessoal faz na prática? Aluga um salão de comercial, ou alugam uma casa. Tem critérios mínimos. Não, tem critérios mínimos. De tamanho, de espaço, tem critérios mínimos. Mas não é nada comparável com uma escola pública. Não tem a mínima comparação. E o que a gente observa nessas escolas infantis da rede parceira? Muitos alunos ficam sob os cuidados de professoras que não são pedagogas formadas, né? Você está falando que eles atendem uma molecadinha de quantos anos? De 0 a 4. De 0 a 5. Esse que é a parceria. Rede parceira, isso.
Tem os 6, que são as escolas de educação infantil, que vai de 0 a 4, e tem o EMEI, o SEI na verdade é de 0 a 3, e o EMEI de 4 e 5 anos, né? 6 anos já é EMF, né? Já é a primeira série, né? Então é isso, né? Então, o que os professores priorizam, né? A valorização da carreira. Sim. E o bom atendimento do alunado, da população, né? E isso não vai acontecer sem investimento, né? Então, assim, nada justifica o não aprimoramento da rede pública. A cidade de São Paulo é sabido... E a gente não está falando de uma cidade que não tem grana. É isso que eu ia falar. A cidade de São Paulo, para vocês terem ideia, o orçamento previsto para 2025, que foi aprovado na Câmara agora, nesse mês de dezembro, é de 125 bilhões. Bilhões. Então, assim, é o maior orçamento da história do município, né? É dinheiro. E a educação, constitucionalmente, fica com a maior fatia desse bolo. Quantos por cento? 30%. 30%. Né? 30% do orçamento. Mas chega de pertence... fato, ou você acha que não... Olha, em tese tem que chegar. O Tribunal de Contas, né, do município, ele serve para isso, né? Agora, vamos dizer, é uma fatia do bolo bastante generosa, né? Então, assim, a iniciativa privada é natural, ela quer avançar, né? Morder uma fatia cada vez maior dessa bolo, fatia, né? Já grande do bolo total, que é o orçamento público. Então, o que os servidores eles pleiteiam, né? Melhorias na carreira, maior investimento, para que a gente possa melhor atender a população. Isso não só na área da educação, na saúde, na assistência social, na cultura, que é a nossa área de atuação na associação, né? A gente pensa que a cidade tem recursos, sim, e tem, né? A prefeitura está com um fluxo de caixa hoje da ordem de 25 bilhões em caixa, né? Então, recursos tem sim, só que é aquela coisa, governar é você fazer escolhas, é ter questão de prioridade. Muitas vezes o governante, o prefeito, o governador, o presidente, ele não vai conseguir atender todas as áreas na medida em que cada área deseja. Mas aí é questão de fazer escolhas, é questão de prioridade mesmo, né? O orçamento o orçamento ele é um cobertor de um tamanho determinado. Então tem momentos em que você vai cobrir a cabeça e vai descobrir o pé. Aí você vai cobrir o pé e vai descobrir a cabeça. Então, aí é uma questão de você estabelecer prioridades, aquilo que é mais prioritário, e ter uma estratégia, né, para cada área, né? Tanto para educação, saúde, habitação. Hoje, Marco, na cultura, o que é investido? Hoje o investimento na Secretaria Municipal de Cultura não chega a 2% do orçamento. 2%? Não chega a 2%. Eu não sei o número exato. Os caras não entenderam ainda que saúde, segurança e educação são os pilares? São os pilares. O que está faltando para esses caras? Então, é um bolo que todo mundo quer uma fatia. E tem os grupos de pressão, os lobbies, né? Na Câmara, na Assembleia Legislativa, sempre vai ter isso, é normal. Um jogo de poder. Então, a pressão em cima do prefeito, do governador, do presidente é muito grande. Ele tem que atender grupos de interesse. E aí, nessa briga pelo orçamento público, que é disso que se trata, né? Os mais desorganizados, os mais favelados, a cultura. Quem menos se mobiliza, menos se organiza, que tem menor capacidade de pressão, né? Vai ficar com a menor fatia do bolo. É assim que funciona. Então, né? E é uma visão burra, né? Porque se você dá educação para aquele moleque da periferia, dá acesso à cultura, você vai precisar menos de segurança pública, com certeza, com certeza. Eu acho, né? É que assim, o que falta para a cidade de São Paulo, e eu diria para o Brasil, é uma visão mais estratégica de longo prazo. Os países que tiveram avanços nessas áreas, eles estabeleceram um mínimo denominador comum, um padrão mínimo que, seja qual o governo for, tem que atender aquele mínimo. E nós não chegamos ainda nesse consenso daquilo que é mínimo. O mínimo, não importa qual governo. O nosso mínimo é bem medíocre. Então, mínimo mesmo, então nós ainda não temos clareza disso. Por que nós não temos clareza disso? Porque o Brasil ele não tem uma estratégia de longo prazo. Tal qual os Estados Unidos, alguns países da Europa, a China, até mesmo a Rússia. A China se programa para 50 anos.
Então, nós somos muito curto-prazistas. Isso é típico de países capitalistas periféricos, né? A gente está sempre vendendo o almoço para comprar a janta. É assim, né? A gente estava conversando há algum tempo atrás, eu e o Vitor, sobre uma diferença num ponto muito específico no Brasil. Por exemplo, um artista como o Vitor, ou eu, ou qualquer outro colega nosso que está assistindo o programa aqui, quer gravar um disco, por exemplo, e subir para as plataformas e tal, ele tem que botar dinheiro do próprio bolso. Sim. Se ele tiver um pai rico, A menos que ele tenha um investidor. Um amigo investidor. Na Suécia, na Finlândia, na Noruega, na Holanda, o governo deixa um percentual lá. Sim, na França. Você chega lá e fala, oi, tudo bem, você tem 5 mil euros aí que eu quero gravar um disco? Você prestando contas Então, mas é que de tudo que você precisou. É isso que eu estou te explicando, você né? tem acesso, Esses cara, aos países, melhores estúdios do mundo. esses países, eles já atingiram né? Um bem social, um patamar civilizatório que permite que eles tenham um consenso sobre questões básicas, apesar de que o processo de degradação na Europa é gritante, é latente, né? Muitos países que construíram entre as décadas de 40 a 70 um estado de bem-estar social, a gente tem observado que isso está desmoronando, né? Esfarelando. Uma pergunta polêmica para um educador. A Europa está desmoronando, né? Eu diria os que Estados ela... Unidos também. A pergunta é, os imigrantes, essa migração desenfreada, tem alguma influência nesse desmoronamento ou não tem nada a ver? Na minha maneira de enxergar, não. Porque esses... Vem mais para agregar do que eu para acredito destruir. que, com certeza, o processo de imigração, foi fundamental para vários países da Europa e, sobretudo, para os Estados Unidos, né? No momento atual. Então, eu não vejo que o processo de imigração seja um problema em si. Os imigrantes estão invadindo a Europa, estão tomando os empregos. Não se trata disso, porque sempre houve imigração para esses países. Isso não é uma novidade. Na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá. Eles foram, inclusive, construídos com a base não se trata disso. Sim, mas você acha eu enxergo que... O Trump, por exemplo, entende dessa forma? Não, ele não entende dessa forma. Porque ele tem ele lê a realidade por outras lentes. Mesmo ele sendo um americano e assistindo um filme de camarote. Sim. Ele sabe da importância do imigrante. Então, eu diria que o que eles estão passando hoje, a Europa, e em menor medida os Estados Unidos, o Canadá, e vamos colocar também o Japão aí, que faz parte desse clube de países mais desenvolvidos, o que, na minha visão, né? Eu não sou da área de geografia, de geopolítica, eu sou um professor de português que gosto de ler jornal, revistas e ler artigos na internet, né? Eu vejo que se trata mais de uma questão de uma crise estrutural do modelo capitalista inaugurado a partir da década de 70. É dessa forma que eu interpreto, entendeu? Houve um ciclo capitalista de uma vertente, de uma veia neoliberal, inaugurado na década de 70, sob as bênçãos da Thatcher, do Reagan, e esse modelo de desenvolvimento, ele vem dando mostras, dando sinais de esgotamento. Então, é uma crise sistêmica do processo de acumulação capitalista. É assim que eu vejo. Eu não vejo que seja um problema de imigração, eu não vejo que seja um problema civilizatório, que os países estão regredindo no seu processo de civilização. Não, é um processo de crise, né, capitalista, e o capitalismo já passou por várias fases de crise, desde o século XVII, XVIII para cá. São crises cíclicas do sistema, né? Sim. E esse modelo capitalista neoliberal, ele está passando por uma crise aguda. Então, eu acho que nas próximas décadas, as guerras, os conflitos, as disputas territoriais, os tarifaços, os embargos, tendem a se intensificar. É dessa forma que eu vejo. Eu acredito que a situação vai piorar muito ainda para começar a melhorar. Essa é a minha leitura. Fazendo uma radiografia rápida, Marquinhos, nós estamos no terceiro ano
do governo Lula, não é isso? Sim, terminando o segundo ano. Né? A gente entra no Terminando o terceiro segundo. agora. Sim. Eu vi números em relação ao desemprego que eu achei bastante interessante. Caíram bastante, assim. Em contrapartida, a gente está com esse pequeno problema com o dólar, né? Sim. Que alguns alegam que é uma especulação do mercado, outros dizem que é porque o governo não conseguiu fazer a lição de casa, que é os cortes, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que o presidente Lula, ele até aqui, ele mais acertou do que errou. Sim. Mas não há dúvida que ele cometeu erros também. Sim. Não só nesse mandato, como nos mandatos anteriores, e tanto ele, quanto a Dilma, quanto o Temer, quanto o Bolsonaro, quanto o Fernando Henrique, né, todos os governos cometem erros e acertos. Na minha visão, eu não sou economista, sou um mero leitor de jornal, mas eu acredito que ele está na direção certa, assim, a grosso modo, mas ele assumiu o país numa condição extremamente difícil, entendeu? O Brasil é um país capitalista periférico, atrasado, né, que tem problemas estruturais, né? E para que ele dê um salto de qualitativo, ele precisa fazer reformas estruturais, entendeu? É mais ou menos como você querer que uma roupa que você usava 20 anos atrás te sirva hoje, entendeu? Não dá, né? Não dá. Então, assim, para que o país dê um salto qualitativo de desenvolvimento, de progresso material, ele precisaria fazer reformas. E o presidente Lula, ele não tem condições políticas de instituir as reformas necessárias para que o país suba alguns degraus nessa escada do desenvolvimento, entendeu? Então, essa questão do dólar, por exemplo, o Brasil, Você fala que ele não tem condição política? Você tá falando não tem condições ele políticas, não tem maioria, por ele exemplo, não no tem Congresso. condições políticas internas e ele não tem capacidade de articulação política externa para promover essas reformas. Então, o máximo que ele consegue, e não só ele, qualquer outro presidente que vier a substituí-lo, é pequenos Ajustes. pequenos voos de galinha, né? Pequenas respiros, vamos colocar assim, né? Voo de galinha. É voo de galinha, porque essas reformas são reformas estruturais muito profundas, Por né? que os presidentes se tornaram-se reféns desse... Não é que os presidentes se tornaram, é a posição que o Brasil ocupa no mundo, né? Não se trata de uma escolha, somente de uma escolha desse ou daquele governo. O Brasil, ele ocupa uma posição no mundo que foi dada a ele. E para que ele mude a posição dele nesse concerto das nações, ele precisa fazer algumas reformas, algumas modificações de grande, de grande O envergadura. que você poderia dizer assim? Que tipo de reforma? Então, por exemplo, vamos colocar aqui a relação dívida-PIB, né? Tem países como o Japão que a relação dívida-PIB está em 250% a dívida versus o PIB. Muitos países da Europa estão com 100, 120, 150, né, por cento, deve 100, 150% do PIB em dívida pública. O Brasil atualmente está chegando aos 80% na relação dívida-PIB. É uma dívida, entre aspas, ainda confortável. Mas o que o Brasil paga de dividendos, de serviço e dividendos da dívida, a previsão para 2024 é da ordem de 800 bilhões. Para poder manter a dívida, digamos, sob controle. Não diminuir a dívida, manter a dívida sob controle. Então, na verdade, o país ele está aprisionado, ele está numa camisa de força e ele não tem os meios necessários para se livrar disso. Porque se você imagina o tamanho do PIB do Brasil e o tamanho da arrecadação do governo federal, da União, em relação ao que se paga dessa dívida, não tem como. Não sobra dinheiro para fazer as reformas e os investimentos necessários para que o Brasil possa progredir, possa passar por um ciclo de desenvolvimento em que você fale assim, não, o Brasil é isso hoje, em 50 anos ele fez as reformas, as transformações necessárias, e em 50 anos ele está numa outra posição no mundo. Nós não temos, vamos colocar assim, né, que foi o que muitos países fizeram, né?
Sim. Eu não vou dizer que o Brasil chegaria a ocupar o espaço desses países mais avançados, porque é mais ou menos como você entrar numa corrida, né? E os demais corredores, eles estão quilômetros à sua frente. Milhas. Então você tem que calcular o seguinte: por mais que você corra, os outros corredores não vão parar de correr. Estarão sempre correndo. Estarão sempre correndo. Então você dificilmente vai alcançá-los. Mas isso também não justifica que você fique lá atrás. Ou que você corra um pouquinho, aí você para, aí você bebe uma garrafa d'água, aí você fica curtindo o sol, aí depois você corre mais meia hora. Então assim, Você não vai chegar nunca. você não vai chegar nunca. Então assim, para você ao menos diminuir essa distância, você vai ter que correr mais. E para você correr mais, você vai ter que fazer as reformas, implementar as mudanças necessárias. E ao fazer isso, você vai mexer com interesses, com grupos de interesses, tanto dentro do país quanto fora do país, muito grandes. Então é bastante complexo. É bastante complexo. Então, assim, um país que gasta 800 bilhões por ano em dívida, ele está numa armadilha, né? É como se ele estivesse numa floresta preso numa armadilha, em que ele tem extrema dificuldade de sair dessa armadilha. Então, ele consegue pequenos voos, pequenos ciclos de melhoria, como foi, de por prosperidade, exemplo, o período do Lula. mas assim, não é nada algo estrutural de longo prazo. Mesmo porque, por exemplo, a China, a Rússia, os Estados Unidos, esses países, eles têm um planejamento muito mais de longo prazo, né? De décadas, né? Eles têm uma visão estratégica na economia, de investimento público ou privado, ou de avanço científico em várias áreas, né? Um planejamento de longo prazo. Não tem como você planejar, por exemplo, o progresso numa área científica sem ter um plano, um projeto estrutural de longo prazo. Então, por exemplo, na área espacial, a NASA tem um orçamento líquido e certo, não importa qual governo seja, né? Ela tem um orçamento garantido de X bilhões de dólares, né? Para poder desenvolver as suas pesquisas, né? E continuar avançando, continuar avançando nessa área, entendeu? E aí é um compromisso de Estado, né? De Estado. O país ele tem compromisso com essa área. Né? Isso para todas as áreas, né? Inteligência artificial, sim, robótica, indústria 4.0, educação, pesquisas de vacinas, de medicamentos e tratamentos novos para doenças que vão surgindo e tudo isso. Então, assim, tem que ter um planejamento estratégico na área militar, né? Isso requer um planejamento de longo prazo, né? Os investimentos militares, tanto na marinha, na frota naval, força aérea, tecnologia militar. Agora mesmo, né, nós estamos vendo aí as guerras aí, investimento em drones, né, que os países estão fazendo, gigantesco, né? E de mísseis supersônicos. Isso tudo é um planejamento estratégico de muito longo prazo. Né? Marco, eu sei que você tem outras linhas de interesse, além da educação, cultura, né? E a gente vai falar a respeito disso, mas antes a gente vai falar a respeito do nosso patrocinador, né, Aurélio? É isso aí. Acho que é importante, né? Mel Nova Florada é muito importante. Mel Nova Florada. Inclusive, em todos os programas, eu sempre falo que o Aurélio me deu uma dica. Agora eu trouxe o Aurélio, ó. Mas eu trouxe o Aurélio para ele falar justamente do nosso patrocinador. E, entre as coisas que as pessoas mais perguntam, Aurélio, é onde elas encontram, você entende, o Mel Florada. Quais são os lugares, ou qual o lugar específico, né, que a gente está indicando o nosso pessoal para ir buscar o mel. Então, passo a bola para você, meu irmão. Vamos lá. Se você está na região de Santo Amaro, Campo Limpo, Jardim São Luís, vai até o Largo 13, na Rua da Matriz, você vai encontrar o Mel Nova Florada no Verdejantes. São duas lojas do nosso amigo Rei Hilton. Então a gente tem ali na região do Largo 13. Isso, na Rua da Matriz, pertinho da saída do metrô, a lojas Verdejantes Produtos Naturais. E na Manuel Borba, que é um pouquinho mais para frente,
também você vai encontrar. E essa loja, Aurélia, não é um mercado, né? É um mercadinho? Como Não, que é uma bela de uma é uma loja. bela de uma loja. Com tudo que você precisar referente a produtos naturais. Não tem só mel. Tem o mel Nova Florada, mas tem farinhas, trigos, frutas desidratadas. É um lugar muito bacana. Para quem cara. quer cuidar da sua saúde, É o lugar ideal. ter uma alimentação mais adequada, você entende? Lugar ideal, ali lugar é o ideal. lugar. São duas lojas fantásticas que eu acho que vale a pena você que está na região da Zona Sul de São Paulo conhecer. Tá dando a Preço dica bom, aí. prazo, o homem lá é bom de negócio. É bom de negócio? É bom de papo, gente boa e é uma empresa familiar. Inclusive filhos dele trabalham lá com ele. Qual o nome dele, Aurélia? Reilson. Reilson. E eu indico, e vou falar uma coisa pra você, cara. Existem muitas lojas de produtos naturais no Lago 13 em Santo Amaro. Mas verdejantes produtos naturais. Verdejantes. É essa aí. Tá dando a dica aí Top, para vocês. top. Top. Valeu, Aurelinho. Tamo junto. Ô Marco, a gente já está caminhando aqui já para o final. Mas eu queria falar a respeito, por exemplo, de alguns assuntos que a gente conversa entre a gente, né? Você falou de drone e tal, e tá uma polêmica danada aí, porque tá aparecendo os tal dos drones em vários lugares, né, do mundo, mas com especialidade nos Estados Unidos, cara. Sim, sim. E tá uma polêmica porque, Aurélio, porque, cara, assim, a população começou a filmar, começou a colocar na internet, aí a grande mídia teve que fazer a cobertura. Sim. E esses drones, eles estão surgindo em lugares, cara, assim, muito específicos, né? Lugares onde não tem instalação militar, entende? Tem estudo, usina, esse tipo de coisa, cara. Você está acompanhando isso aí, cara? Estou acompanhando, isso já aconteceu outras vezes, né? Esse tipo de fenômeno, né? Aqui no Brasil ou em outros países, nos Estados Unidos, né? Agora, assim, o governo, ele não, acho pouco provável que os governos, pelo menos no curto prazo, eles reconheçam, né, esse tipo de manifestação. Que antes era UFO, eles chamavam de OVNIs, né? Agora eles chamam de APs, né? São os APs. Eu honestamente Mas tô fora. você acredita, cara, que seja assim, aí é uma coisa pessoal seu, sem medo de ser feliz. Isso não é do governo, não é o governo que está Então, aí o governo chega e fala assim, ó, não é nosso, não é de outro país, mas fica tranquilo que não vai acontecer nada de ruim. algum lugar, mas a gente garante que o ZT não vai Então, invadir. isso já aconteceu muito, né? Inclusive aqui no Brasil teve muitos avistamentos, né? Assim, considerando o tamanho da nossa galáxia É possível. e só desse pedacinho do universo que a gente ocupa, né? A gente imaginar que só exista vida aqui nesse planeta, né? Nesse pontinho azul no universo, né? Eu acho assim, mas aí até irracional, né? Um pouco, né? até um pouco irracional. Idiota mesmo, né? Mas a ciência não validou ainda, né, esse tipo de manifestação e não reconheceu ainda esse tipo de manifestação de forma pública. Então, fica no campo das probabilidades e da especulação. E da especulação. Vamos trabalhar com a ideia de que um dia o governo americano, chinês ou brasileiro, seja lá quem for, em rede nacional fala, bom dia, estamos sendo vigiados por ETs. Não, cara, eu falei, ontem eu estava conversando, até te fiz essa pergunta. Notícia no eu falei, nosso dia a dia. Se hoje os governos, eles validassem essa ideia, falassem assim, ó, existe vida fora do planeta, em outros planetas, e existe vida inteligente, o que você acha que aconteceria no mundo hoje? Aí ia ser uma quebra de paradigmas, né? É praticamente uma revolução, né? Eu acho, de pensamento cultural. Lado otimista. Sim. Eu diria que teria uma parcela da população que cometeria suicídio, pularia da muito perigoso. Ficaria em pânico. E isso colocaria em xeque todo o conhecimento que a humanidade acumulou em milênios. Todas as linhas de explicação da realidade, as religiões, as filosofias. Não vou dizer que elas iam se tornar mentira, elas iam ter que se adequar a essa nova realidade. Ou, no mínimo, ser reescrita, né?
Vai ter que reescrever muita Então, coisa. é assim, Dá trabalho. Vai dar um é trabalho uma mais, mudança de percepção da realidade muito Porque se a considerável. gente imaginar, existem lugares na Terra com cidades, não é isso? Subterrâneas, com pirâmides, que até hoje a nossa engenharia não consegue reproduzir. Vamos pegar os melhores engenheiros do mundo dessa década e vamos criar aí uma pirâmide lá no Ceará. Eles conseguem reproduzir? Eu acho que não. Eu acho que conseguiria, mas não com os mesmos métodos, não? Não, sem guincho, trator. Eu quero saber igual os caras fizeram lá, no Egito. Como que varia? Como é que fizeram aquele negócio Então você lá? está querendo dizer o quê? Que... Eu, particularmente, eu acredito que aquilo dali não é obra de um homem, pô. É impossível. Os encaixes, eu sou leigo, tá? Eu sou ignorante, mas eu já vi documentários. Não tem cimento, irmão. Não tem massa, não tem reboco. Não é Lego. Não é É o que aquilo? Como assim? Complexo. Como explicar? Até a posição da pirâmide está alinhada com o Sol, com a Lua. Latitude, longitude. Isso Quem aí, que fez eram isso? povos que tinham conhecimento de astronomia. Mas quem bastante são esses avançado. povos aí que Muito mais avançado. 10 mil anos atrás não tinha escrita? Estava começando, né? Papiro, talvez, né? Não, papiro há 10 mil anos não. Não. Não, E seguramente como é que não. o cara fez aqueles cálculos lá e falou, não, vamos pegar um... De onde saiu aquelas rochas lá pra gente ir? Vamos aí, rapaziada, carrega aí o bloco aí. Um bloco de, Puxa esse bloco aí. de 10 Só toneladas. se for gigante, mano. 50 toneladas. O Duda tá dando aqui. Pega tem os até de 50, gigantes né, que cara? caíram de sei lá onde. Resumindo, Marcos, você acredita que existem extraterrestres, cara? Eu acredito, mas assim, nós que estudamos e viemos da educação, da cultura e temos esse compromisso com a ciência, a gente precisa dessa validação, né? Esperar eles Exatamente, baterem. porque fica uma questão de crença, né? De percepção pessoal da realidade. Sim. É totalmente distinto de um comitê de cientistas, né, de pesquisadores, publicarem uma pesquisa, um relatório, validando tudo isso. Né? Mas houveram agora 2 reuniões nos Estados Unidos que foram importantíssimas, né, Marcos? Sim. Você acompanhou? Né, de pessoas, você entende, que participaram assim do governo de uma forma bem intrínseca. Bem assim, direta. Bem direta, assim, de setores estratégicos. Assumindo que... Não, o cara chegou lá diante de parlamentares, Pô, meu, existe, com juramento, falando assim, ó, existe vida inteligente, os Estados Unidos possuem até... Informações. Não informações, ele falou que os Estados Unidos possuem máquinas, né, equipamentos extraterrenos, e existe até matéria biológica, o cara falou, Tem um corpo aí. no meio de um monte de parlamentar americano. Algumas perguntas foram feitas para ele, está lá no YouTube, você vai assistir lá. Ele falou que algumas coisas ele não podia falar em público, mas em particular ele poderia passar informações, e os caras foram lá, é a segunda que eles fazem. Quando que isso aconteceu? E no momento que os Estados Unidos colocou vídeo, né, na internet aí, validando aqueles vídeos, ó, realmente, esse app aqui a gente perseguiu, lá registrado... Não é mais OVNIs, é app. Registrado pela Força Aérea e tal, com todos os dados, entende? De velocidade, do caralho de asa, cara. Já tem isso, cara. Só que o pessoal tá meio assim, pô, como? Parece que eles estão jogando essas informações pouco a pouco, preparando, né, as pessoas, talvez, né? Grande revelação. A revelação. Não, se isso acontecesse, ia ser uma quebra de paradigmas muito grande. O que mais sofreria seria a religião, Marco? Oi? A religião seria muito. As religiões, a humanidade é muito religiosa, né, cara? A maneira como o homem percebe o planeta e se relaciona com o planeta. Vocês não acham que o mundo não deteriorou de vez, não entrou num caos total, porque tem as religiões, ou está nesse caos total por conta das religiões? Acho que as duas coisas. As duas coisas. As religiões contribuem para explicar a realidade e para problematizar a realidade, né? E por meio da leitura religiosa, o homem fez o bem e fez muito mal também, né? Sim, né? Claro, mataram muito. Muitas guerras, muita destruição. Então, assim,
eu não sou uma pessoa religiosa. Eu respeito as religiões. O Brasil é um país em que a grande maioria da população acredita em algo, né? Além da matéria, né? Mas eu acho que as religiões foram utilizadas em muitos momentos da história, infelizmente, pro mal, né? Pro mal. Aquela frase, Marco, que o pessoal fala com frequência, né? Que o filósofo, acho que é Marx, falava que a religião é ópio do povo. É real? Você acredita nisso? Então, a religião, ela pode se tornar o ópio do povo, né? Dependendo da forma como ela for, dependendo do grau de alinhamento, de alienação da realidade, ela pode se tornar uma droga, né? Semelhante ao ópio, né? Agora, eu não sou um materialista radical que acho que tudo que diz respeito às religiões está errado. As religiões pregam preceitos éticos, morais, e muitos desses preceitos foram decisivos, né, para a formação das civilizações, dos países, das culturas. Então, você também querer negar esse acúmulo, né, de conhecimento, de visão de mundo, é um equívoco, né? Agora, a religião, eu diria que ela tem um potencial de alienação da realidade. Eu colocaria nesses termos, né? Sim. Ela tem um potencial. Tem pessoas que, por meio da religião, se tornam bem melhores, sim, se tornam pessoas muito mais amorosas, solidárias, vícios, né? Se libertam de vícios. Mas, para muitas outras pessoas, a religião traz muitos problemas. Culpa, medo, dominância. A religião acaba contribuindo para multiplicar até problemas que a pessoa já tinha. Imagina. Então, eu acho que tem os dois lados, entendeu? Mas a gente vive num mundo impregnado de religião, né? Sim. Então, a gente também querer negar isso e querer... não tem como, né? Sim. Eu acho assim, as religiões... Em algum momento as elites usaram a religião como forma de dominação das massas, cara? Com certeza. Elas fazem isso até hoje? Com certeza. Oprimiu muito tempo. Com certeza. A religião, ela acaba explicando e justificando a realidade de uma maneira aparentemente mais simples, né? Então, assim, você admite que tem um ser divino, supremo, e este ser determina as coisas, né? Sim. Inclusive a organização social. Ele determina a forma como a sociedade deve se organizar, como as tarefas devem ser divididas nessa sociedade. Então, esse é o aspecto alienante da religião, né? A forma como a religião preserva, cristaliza relações sociais, valores e hierarquias sociais, né? Eu acho que é por aí, né? Então, a religião na Idade Média dizia que o servo devia obedecer ao senhor, seu senhor, na época do feudo, né? Assim como do século XVII para cá, a religião, a igreja vai dizer que o trabalhador, o operário, o assalariado, né, ele deve colaborar, contribuir, né, para a harmonia social, na qual, querendo ou não, alguém é proprietário, é dono da produção, do capital. É um industrial, é um comerciante, né? Então, a religião, ela vai legitimar essa realidade, explicar e legitimar, né? Então, e a religião protestante, né, pensando mais no Ocidente, ela vai fazer isso por excelência, né? Ela vai legitimar, ela é a religião que nasceu do capital, né? Das relações de produção capitalistas, né? Sim. Então, isso está impregnado, né? Na forma como a gente percebe o mundo, a realidade, né? Que tem um capitalista, tem um operário, tem um trabalhador, tem um funcionário público, vamos colocar um pequeno capitalista, um empreendedor, um pequeno capitalista, um pequeno proprietário, e todos devem, em harmonia, contribuir, colaborar para que esse sistema aconteça, flua, né, e permaneça da forma como está. Então, agora, a religião também propõe rupturas, né? A gente viu muitos movimentos na história, né? A própria Reforma Protestante foi um movimento de ruptura, né? Que tinha ali interesses, né? Claro, né?
da nobreza, de gente que tinha muita grana, né? Inglaterra, no caso. Né? Mas também foi uma ruptura com percepções mais atrasadas da realidade, né? Sim. As pessoas compravam indulgências na Idade Média, né? Compravam indulgências, né? Compravam... O que é indulgência? As pessoas, a igreja vendia... Um pedacinho do céu. Ela vendia a salvação, né? Indiretamente, né? As pessoas acreditavam que, por meio de sacrifícios, elas teriam, digamos assim, um lugar melhor, né? Então, querendo ou não, a reforma protestante, ela, apesar de ter seus problemas, ela foi um grande progresso nesse sentido, né? Em que ela rompeu com isso, né? Permitiu que os fiéis... Qual foi o grande ícone da protestante? O Martinho Lutero. Martinho. Foi um padre, né? Reformista, né? Foi morto, assassinado? Não, ele morreu... Vieram outros antes, né, Marco? Que tentaram. Ele... Foi o que realmente colocou a parada na... Ele teve o apoio do rei, né? Sim, ele teve o apoio digamos assim, da burguesia incipiente, né? Porque nós estamos falando de século XVI, né? Então ele teve o apoio da... É uma história recente, né? Recente. Se eu for pensar 1517, para ser mais exato. 1517. Então, assim, eu acho que tudo tem um aspecto positivo e tem um lado não tão bom assim, né? Sim. Né? A reforma protestante não é diferente, né? E agora vem a pergunta que não quer calar. Manda ver, cara. Marquinhos, um disco, um livro e um filme que a nossa audiência tem que assistir do seu ponto de vista. Você vai... Um filme? Um filme, um livro e um disco que você possa indicar para os nossos... Filme, deixa eu pensar aqui. Um filme? Assisti tantos filmes muito ficou mais fácil, significativos, né? Tantos filmes extraordinários. Sei lá, deixa eu ver. Pode mudar a ordem. Mudar a ordem. Vamos para o livro. Que para mim é mais fácil, né? Que eu sou professor da área de letras. Eu estou lendo Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski, literatura russa. É um livro bastante desafiador, mas extraordinário. Legal. Uma leitura mais fácil, já que Dostoiévski são verdadeiros calhamaços, né? Talvez o Franz Kafka, né? Seja uma boa indicação. Legal. Franz Kafka. Um disco de rock and roll que você ouviu nos anos 90 e você falou, puta que pariu! Você já está querendo influenciar o cara, que tem que ser rock and roll. Do Franz Kafka, a Metamorfose. Pode ser Vento Metamorfose de Franz Kafka. É um livrinho fininho e muito denso e muito interessante. Para quem tiver mais fôlego, Crime e Castigo, Dostoiévski. Legal. Discos nos anos 80, 90, né? Ouvimos muito rock, né? Um disco que eu gostei, curti muito e ainda ouço. Dica, mas pode ser MPB. Sim, mas só dentro do rock tem dezenas de discos, né? O disco inaugural do Black Sabbath é sensacional, né? O primeiro álbum do Black Sabbath de 1971, né? Acho que 69 ou 71. Excelente, clássicos, né? Clássico. Só clássicos, né? Filme, deixa eu ver, tem um filme que está em cartaz aí que foi indicado, né? Que está com a Fernanda Torres, né? Ainda estou aqui, assisti, excelente filme, muito bem. Um filme bastante denso, né? E com interpretações, direção de fotografia, direção de arte, excelente. O anterior, o Bacurau, também vale a pena. Bacurau. Muito bom também. Muito bacana. Esse filme, inclusive, eu não assisti ainda, mas venho acompanhando, né? Muita crítica, né? Gringa, inclusive. O foda é que ele retrata um momento muito delicado, né? Muito delicado. Da anos 60, 70, né? Anos 60, 70, de alguns personagens importantes. O filme também, para falar outro filme, o filme do Marighella também é bem interessante. Muito bom. Marighella. Que não era para ter saído no governo Bolsonaro, né? E não foi barrado, né? Por questões políticas, mas é um filme biográfico bem interessante e bastante fiel aos fatos. Show de bola. Fica a dica aí. Fica a dica.
Marco, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. A gente poderia ir muito mais adiante, é papo pra gente passar o dia inteiro. É verdade. Mas, cara, agradeço a tua presença e espero que em breve você retorne aqui pra Sim, gente sim. falar de outros assuntos. Retornaremos, né? Tá bom, meu irmão? Para falar mais de cultura numa próxima oportunidade. Sim. De política cultural, de fomento à cultura, bora. das leis de incentivo, né? Opa, Bora. vamos chegar Né? lá. Tá bom? Valeu, Marquinhos. Então fica Abração aí. Galera, um abraço. Até a próxima. Fui.